Bom dia, pessoal do canal do Maicon. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, né, do habitual que a gente faz. Aqui na propriedade a gente tem esse poço, né, já tem um tempinho que a gente tem ele e já foi criado, a gente criava várias espécies de peixe aqui, sabe? Já foi criado pintado, tilápia e com o tempo ele acabou secando. Carpa, e agora a gente resolveu restaurar ele para criar novamente, né, os peixes para o nosso consumo, né, para o consumo próprio. A gente está fazendo ali, o Marco está fazendo igualação do barranco ali, né, porque como ele ficou um tempo parado, né, sem ter utilizado, houve erosão, né, e o solo acabou cedendo em algumas partes. Então a gente já está restaurando ele para poder encher novamente e poder voltar a criar os peixes. Ele é um poço que possui aproximadamente uns 16 metros por 8 e de profundidade 1,5 metro a 2 metros, mais ou menos. A gente pode notar aqui, né, a questão uma das questões que causam, no caso a erosão, a lixiviação, né, porque no caso desse poço mesmo, ele ficou desativado pelo fato de não parar a água. Ele estava cheio, mas no período da seca ocorre muita infiltração e ele não consegue, né, manter a água. E um dos fatores que causa isso aí, né, se a gente observar, né, é um latossolo, mas também é um solo, a gente pode notar, né, pela coloração, pela espessura, né, pode ser notado que é um solo silt arenoso. Realmente ele não tem capacidade de segurar água. Então, se a gente só fizesse esse trabalho de limpeza e colocasse a água, né, com certeza a gente não conseguiria encher ele, né, a água só se repunha. Então, a gente, para resolver esse problema, né, da erosão, da lixiviação, a gente vai estar utilizando uma lona, né, que a gente já comprou, onde a gente vai fazer a forragem dele, para depois poder fazer o enchimento, né, para ver se assim a gente consegue resolver esse problema. Provavelmente sim, né, esperamos que sim. A gente procurou comprar uma lona mais grossa, né, apropriada, porque uma lona fina também não resolveria o problema. Então a gente está fazendo também esse trabalho todo de limpeza, ali são os entulhos que a gente está retirando. O Marco está fazendo ali a igualação, né, ali do barranco, né, para ele ficar igual, tirando todas as possíveis coisas que possam fazer o rasgo, né, da lona. Pessoal, voltando um pouco para falar sobre o solo, né? Eu sou estudante do curso de agronomia, já estou no 8º período e explicar um pouquinho para vocês, né? Porque ocorre isso com esse tipo de solo. Bom, o solo ele se classifica, né? Ele é classificado pela sua granulometria, né? Onde ele se classifica como argila, areia ou silt. Por que eu disse que esse é um solo silt arenoso? O solo arenoso ele se caracteriza pelo tamanho das suas partículas, são partículas maiores, o que não segura a água, né? Tem grande capacidade de infiltração. Já o solo argiloso é um solo com partículas menores. Ele é um solo que, como foi observado ali, ele é um solo que, por suas partículas serem menores, ele tem menos absorção, ele consegue reter a água. E já o solo silt, ele é um solo que está ali em intervalo, né, meio a meio. Ele não é tão não tem grande granulometria, mas também não é um solo muito fino. Aqui, por essa retenção da água, por a gente saber já desse histórico, né, do local, e até mesmo se a gente observar, até mesmo pela coloração, dá para notar que é um latossolo. E pela coloração dele, como a gente pode ver, ele é um solo, olha. O silt ele se caracteriza por essa presença aveludada, né? A gente consegue sentir na mão. Ele é um solo mais aveludado, mas com pequenas partículas e com alta concentração de areia, né? Então, se a gente olhasse ali no triângulo estrutural, a gente veria que é um solo silt arenoso, com pouca retenção de água. É um fator muito interessante, porque dos dois lados, no mesmo local, a gente tem as duas classificações. A gente tem ali um solo silt arenoso e ali a gente tem um solo argiloso, né? Então por isso a necessidade da utilização da lona para fazer a retenção dessa água. Vamos buscar um pau ali em cima para poder estar colocando lá no poço. Então o que aconteceu? O pneu acabou furando e
O Marco tá aí, aqui o pau que a gente buscou. A gente, conta do serviço, né? A gente não teve tempo de mostrar, mas esse pau foi pego ali em cima, ali no mato ali, e agora a gente vai levar ele lá pro poço pra estar ajudando lá na reforma dele. A gente tá passando aqui no quintal, né? Tem as plantas, o espaço é meio curto, mas dá pra passar. Meu pau é um pau até grande, né? Pesado. Só com um carrinho mesmo para poder puxar. Aqui, pessoal, a gente tava puxando o pau lá, acabamos perdendo. Ele vai ser colocado aí para ajudar na barragem, né? Porque esse ponto aí é mais baixo, então para poder suportar mais água. A gente já fez uma pequena barragem aqui e ele vai ser utilizado aí também. A gente vai soltar ele aqui. Pronto. Já conseguimos descarregar o pau, agora a gente vai lá dentro um pouquinho. Arrumar algumas coisas. O pneu tá no chão. É, o pneu tá bem fracassado. É curioso. Os bezerrinhos estão aí, todos curiosos, então, um carrinho. A carretinha tá ali. Aqui as hortas, né? São duas hortas. Aquela ali é a nossa. Ali é a nossa hortinha, né? Tem até bastante coisa, né? Estamos com canteiros novos ali, com mais mudas. Direto pra oficina, né? Que o pneuzinho tá bem ruim, tá? Direto ali pro compressor. É, chegou bem ruim. Agora vamos ver se a gente consegue colocar um arzinho nele pra ver se segura. Bom, pessoal, agora colocamos a lona, né? A primeira lona, que vai ser a primeira camada. Né? É uma lona mais fina. Mas ela vai ser utilizada só como suporte, né? Para se colocar da outra por cima. Forramos todo o poço. Essa lona aqui era lá do fio lá do fundo. É, a gente na verdade tá reaproveitando essa lona, né? Essa lona é do nosso primeiro silo lá. A gente acabou com ele. Aí fizemos a primeira camada, né, de proteção, né? Com o colocamento dessa lona. Agora que a gente colocou a lona, né, dá pra ter mais uma noção do tamanho, né? Pra ver o Maicon lá dentro.
Dá pra ver que é um poço bem grande. Que só com a terra, né, a gente não dava nem pra ter bem a noção do tamanho, né? Agora já dá pra ter a noção do... A gente vai cortar aquela parte que sobrou e vai dar um reforço, né? Nos lugares onde tiverem buracos, né? Porque ela tem bastante buracos, né? Já é uma lona utilizada, então ela não tá perfeita. E a gente vai dar esse reforço, né, nesses lugares que forem necessário. Bom, pessoal, agora colocamos a lona branca, né? Não teve como filmar, mas a gente colocou, né, a lona principal. E a gente conseguiu esticar ela, colocar ela, tá fazendo os últimos ajustes. Ela é uma lona de um material bem melhor, né? Que um material bem mais resistente, mais grossa. Ela vai ser utilizada por cima, né? Como a última camada. A gente está terminando de arrumar e agora o próximo passo é colocar água. Bom, pessoal, agora a gente está colocando a água, né? Que é o passo principal. Primeira água no nosso poço, né? Para ver se vai funcionar.